Pessoal, voltando à terceira parte, chegamos à terceira parte, vamos iniciar um pouquinho do conteúdo para vocês, tá? Introdutório, que é o que eu tinha planejado nessa primeira aula. Já falei com a minha companheira, tá? Então, eu acho que ela vai dar aula para vocês na semana que eu estarei em Brasília, viajando para Brasília falando. Talvez eu esteja vivo, espero que sim. Ahn, mas estarei dentro daquele contexto lá, mas ela deu o ok para mim. Fico muito feliz de dar aula para vocês, tá? Saibam disso. É, Então, legislação e ética, tá? Por que estudar ética na engenharia da computação? Pergunto isso para vocês, né? Por quê? Por quê? Para quê? Né? Sou engenheiro da computação, vou atrás de um computador, quero ficar sozinho. Eu perguntei isso para vocês, tá? Porque eu sou engenheiro da computação, né? Um dos grandes motivos que eu fiz engenharia da computação era justamente para não precisar lidar com muitas pessoas, tá? É, e tive que mudar isso, né? Vocês podem ver, né? Foi um grande avanço no sentido de transformação pessoal. Tanto que eu vou até, como comentei para vocês, né? É, meu trabalho é relações institucionais. Eu era uma pessoa tímida, quieta, como muito próximo do cara mais tímido dessa turma aí de vocês, tá? E, e justamente isso, tá? É, mas tive que desenvolver porque justamente nem sempre a gente vai seguir o caminho que a gente planejou, tá? Dentro disso. E estamos aqui, né? Mas por que que a gente tem que estudar, tá? Porque vocês lidam com informações, tá? Então, acho que dentro dos cursos que eu ministro na UERGS, tá? E, ó, tem curso de administração, tem curso de administração pública, tem vários cursos. Um dos mais importantes, que é mais necessário que o profissional tenha ética, são vocês, tá? Então, eu trago essa informação para vocês. No maior vazamento de dados da história expõe 16 milhões de senha e o mundo quase não percebeu. Apple, Facebook, Google e outras redes sociais estão entre as plataformas envolvidas, segundo o The Independent, tá? Notícia da Forbes em 2025, metade do ano de 2025 recente, tá? Por quê? Porque muitas vezes faltou ética, faltou um cuidado, porque não só as questões éticas são gigantescas, tá? Então, uma empresa com ética é aquela que cuida bem, por exemplo, dos dados e das informações que elas têm das pessoas, tá? Então, muitas vezes, tá? A questão de privacidade dos dados, segurança cibernética, uso de algoritmos que podem afetar a sociedade, tá? É, como esse que eu contei para vocês, tá? Vazamento de dados de grandes empresas de tecnologia, tá? Quais as implicações envolvidas, né? Qual é a ética envolvida em tudo isso? Então, é um problema, tá? Então, muitas vezes a ética se faz quando você tem dentro da empresa a decisão de investir em segurança de dados ou em algo que vai gerar um retorno, um lucro, tá? A gente não pode pensar só na questão de lucro, tá? Mesmo porque isso pode e vai muitas vezes afetar a empresa de vocês. Coincidentemente, tá? Eu tirei meus dados da Magazine Luiza recentemente, percebi, estava conversando sobre isso até recentemente, né? Uma pessoa que também tirou os dados. Por quê? Porque os dados foram vazados. E são dados não, são dados financeiros, né? Tem o teu cartão de crédito, tem várias coisas que é perigoso estar dentro da rede, né? Várias informações. Como é que você lida com esse dado, tá? Se não vazar que houve essa problemática, tudo bem, você pode passar desapercebido, tudo mais, mas a empresa perde credibilidade. Eu parei de comprar na Magazine Luiza, mesmo sendo mais barato algumas coisas, justamente porque a gente tem uma problemática lá de segurança de dados. E eu sei o quanto isso é importante, não só porque eu sou da área, mas, né, tem uma importância muito grande nisso. Então, é importante vocês estudarem, é importante vocês terem em mente que quando vocês estão trabalhando uma empresa que tem ética, uma empresa, ah, ela vai saber lidar da melhor forma possível com os dados dos seus clientes, né? Por exemplo. Então, computação é imprescindível isso, tá? É imprescindível que vocês
busquem esse sentimento de ética profissional, tá? Essa questão dentro da empresa, daquilo que vocês estão trabalhando, tá? Então, dentro da legislação e ética, a gente vai estudar os princípios éticos, né? Então, princípios éticos se desenvolveram historicamente e qual é a sua importância na prática profissional do engenheiro da computação, tá? Isso é importante, é o que a gente vai buscar trabalhar ao longo do tempo, tá? Então, pense nisso, tá? Como é que que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Como é que a gente trabalha isso de forma histórica, tá? Como é que a gente vê isso? Deixa eu me colocar aqui novamente, tá? Como é que a gente vê isso ao longo da história e qual a importância especificamente para vocês. Então, embora eu já tenha dado essa matéria para algumas outras cursos, disciplinas, essa está totalmente preparada, totalmente visada nas questões éticas relacionadas ao pessoal da computação. A questão que vocês realmente vão estar trabalhando, tá? Então tem uma importância muito grande nisso, tá? Definição e origem da ética, conceito de ética, tá? O que é a ética? A ética nada mais que conjuntos de princípios, né? Aquilo que regula, que regra, né? Que guia o comportamento humano dentro da sociedade, tá? Então, o que faz você tomar as atitudes que toma? O que faz você não ir lá e a pessoa olhar feio para você, te destratar e você dar um soco na cara daquela pessoa, né? Os comportamentos, aquilo que você faz ou deixa de fazer, mesmo que seja uma vontade muito grande sua, você não pode ir lá e afetar de alguma forma a vida de outra pessoa. Tem uma ética por trás. Então, o que regula isso? O que faz tudo isso surgir? O que denota a questão do comportamento humano? Então, aí estabelece a definição e a origem da ética, né? A ética de uma sociedade, né? Por isso que é os conjuntos que guiam o comportamento, não é o que você pensa. Ética não é aquilo que você pensa que é certo ou errado, mas que é um conjunto que a sociedade pensa, que a sociedade tem como prática, tá? Regulatória. Então, as bases que a gente pode tratar, as bases da ética, né? A virtude em Aristóteles que vem e precede desde 400 a.C., 384 a 322 a.C., tá? Para ele, a questão principal, tá? Era, era o que devo fazer, tá? Mas que tipo de pessoa eu devo ser, tá? Então não é relacionado às suas atitudes, aquilo que você faz, deve ou não realizar, fazer enquanto pessoa. Não. Mas que tipo de pessoa eu devo ser? A ética que ele estabelece, a ética que ele confirma, a ética que ele se propõe é aquela ética do bom caráter, tá? Em todo a questão que ele traz é a busca, né, do bom caráter, tá? Do que a pessoa deve ser, né? E não o que ela deve fazer. Então, diante disso, tá? As bases da ética até, a questão da virtude de Aristóteles, né? Tem o seu objetivo final, tá? Na eudaimonia, tá? Que é uma tradução aproximada em relação a isso, tá? É o florescimento humano, tá? Ou vida plena. Não é apenas a felicidade momentânea, mas a realização do nosso potencial máximo como seres humanos. Que isso, tá? Então, é importante, tá? É, Como eu disse, é uma questão que foi desenvolvida anteriormente. A gente trabalha com conceitos a partir também de traduções do que a gente tinha naquela época e trazendo para a nossa língua atual, tá? Então a gente busca a compreensão não só a partir dos textos, né, originais, e trazendo para a nossa a questão atual. Então, a vida plena não é só aqueles momentos raros de felicidade, mas a busca por uma realização de um potencial pleno, né, enquanto seres humanos, né, a partir das nossas ações. Então ele não é focado em pequenas ações, mas no todo do que você traz enquanto ser humano, das decisões,
do que você faz e tudo mais, tá? Então esse é o objetivo final, tá? A vida plena. Dentro disso, dentro das bases éticas, tá? Ah, ele tem que a virtude como justa medida, tá? O meio termo de ouro. Então, a virtude é o equilíbrio perfeito entre dois extremos, tá? Vícios. Um por falta e outro por excesso. Então, a gente chega num equilíbrio, né, dessas duas questões, que é nada mais é do que a justa medida, tá? Dentro dos conceitos de ah, Aristóteles, tá? Ah, dentro do florescimento humano, da vida plena, tá? Pense nisso como rir de uma piada, mas com uma satisfação profunda que vem de uma vida plena, tá? Vivida, com propósito, tá? Não só de alguns momentos. Então, dentro dessa questão, tá? Ah, de equilíbrio perfeito entre dois extremos, entre dois vícios, tá? Um por falta e outro por excesso. Essa é a grande sacada de Aristóteles, tá? É, ser ético e não é seguir uma regra cega, tá? Mas sim ter a sabedoria, tá? Quando a gente busca e encontra um equilíbrio, tá? É a questão de ser corajoso, tá? Não é que você não vai ter medo, tá? Mas porque medo é um sentimento importante, tá? Ser corajoso agir apesar do medo, tá? Sem ser imprudente. Então, o medo, ele existe, ele é importante, tá? Mas, contudo, e ele é importante porque ele vai até aperfeiçoar as questões sensoriais do corpo humano, mas então ele é importante, mas é preciso saber lidar com ele, tá? É preciso ser corajoso para enfrentar muitas vezes um medo, tá? Que ele serve para algo, mas que ele precisa ser enfrentado, tá? Então, um exemplo clássico, tá? A coragem é a virtude. Ela é o meio termo entre covardia, que é a falta de confiança, e a temeridade, que é o excesso de confiança, tá? Então, a coragem é importante, tá? Então, é importante ela ter em meio a essa covardia e temeridade. Então, o meio termo, né, o equilíbrio, né, é importante dentro desse exemplo clássico que eu tento trazer para vocês num sentido amplo, né, dessa questão que ele traz, né, do equilíbrio entre dois extremos. A gente tem dois extremos e a gente tem que viver uma vida em equilíbrio, né, não uma vida de regras, né, que é o que comumente a gente tem aí dentro da linha de pensamento humano, tá? E como é que a gente traz isso e faz isso? Como é que a gente relaciona isso com a engenharia da computação, tá? Como é que é o engenheiro virtuoso? Como é que a gente trabalha com um engenheiro virtuoso? É fácil, né? Essa questão, né? Tá, filosofia grega. Estamos falando de filosofia grega na aula de engenharia da computação, né? O que que isso tem a ver com código, tá? Com hardware? O que que isso tem a ver com algoritmos, tá? É, mas tem tudo, tá? A gente pode e deve trazer esses conceitos, tá, para o dia a dia da nossa engenharia da computação. Com esse engenheiro virtuoso ou engenheira virtuosa, né? No que, o que que a gente pode relacionar isso, tá? Quais são as virtudes de um profissional, né, de engenharia de tecnologia, tá? De engenharia da computação? Diligência, não entregar um código mais ou menos, tá? Então vocês têm isso, tá? Coisa que a gente estava tratando aqui, eu gosto de trazer, né, conceitos para que a gente vê em vida de pessoas, filhos e tudo mais. E é justamente isso, tá? Você não fazer um trabalho mais ou menos, tá? No seu dia a dia, tá? Eu preciso levantar, ah, lavar roupa, levar as coisas. Não sei quem já tá, já saiu de casa, já tá nessa fase, mas eu preciso fazer a comida, varrer, qualquer coisa que eu for fazer, né? Eu tenho que fazer com diligência, tá? E no dentro do trabalho é isso, não entregar um código mais ou menos. Eu poderia entregar um código, meu chefe nem saberia se eu poderia fazer melhor ou não, mas por que que você vai? Não, você tem que fazer o melhor. Você tem que ser diligente, né? Não vai entregar um código mais ou menos, mesmo que ele funcione, mesmo que ele rode, né? Mas não entrega um código que ele pode ser aperfeiçoado, que ele pode ser melhor. Dê o seu melhor.
tá? Honestidade intelectual, tá? Que é isso, tá? E dentro da nossa área, tá? Principalmente, tá? Que a gente tem uma vaidade na questão de, principalmente na questão de computação, engenharia, tudo mais, tá? É, essa é honestidade intelectual, tá? É admitir quando não se sabe ou quando uma solução é falha. Tá? A gente tem que saber admitir isso. A gente tem que pedir auxílio, tá? Então isso é importante. Então, diligência, honestidade intelectual, que mais? Responsabilidade, tá? Que é isso, tá? Vou fazer um determinado software, tá? Pensar nas consequências do seu software. Muitas vezes você vai fazer um software comum, natural, mas atualmente, muitas vezes o software ele se, né? Ele é para um determinado fim, né? Quem está desenvolvendo e desenvolve, né? Ou desenvolveu, né? Quando a gente vê Facebook, Instagram, redes sociais, quaisquer, né? As mais atuais que seja TikTok, é tudo, tá? Direcionado a um jogo, tá? É tudo direcionado para te manter mais tempo nele, né? Muitas vezes, tá? E não uma diversão, não um momento. Então, busca-se muito isso, tá? Você tem que ter responsabilidade quando você está desenvolvendo, por exemplo, um jogo, né? Naquilo que você vai trazer para a pessoa, em detrimento de tornar a pessoa com a necessidade de ter aquilo cada vez mais, tá? Responsabilidade e justiça, tá? Que é uma das coisas que a gente vai falar bastante, que a gente tem muito em mãos, né? Criar sistemas que não discriminem, tá? Isso acontece porque, como os sistemas estão sendo criados, tá? E são criados, olhem para mim, e são criados, tá, por seres humanos, tá, a tendência é que aquelas questões que a gente tem, que a gente nem percebe que tem, de discriminação, a gente leve para os nossos códigos, tá? Então, quando a gente pede, está utilizando a inteligência artificial para determinados fins, né, sugestões, questões, eles acompanham coisas que a gente tem que são muitas vezes com preconceitos que discriminam. Então, buscar isso, tá? Muitas vezes é uma reconfiguração da própria ética, daquilo que eu penso, daquilo que eu traduzo em código, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Me diminui aí para vocês não se assustarem, mas vocês terem em mente essa questão, tá? Dentro disso, tá? A gente tem a justa medida no desenvolvimento de software, tá? Que é a questão da inovação versus a estabilidade, tá? Isso é importante, tá? Isso acontece. Quem joga ali, sei lá, o último jogo que foi lançado com muitos problemas, Cyberpunk. Cyberpunk é um jogo não tão recente, né? Mas que acho que dentre os problemas que foram lançados é o que mais teve problemas nos últimos tempos, né? Então, assim, ó, o excesso de inovação, temeridade, leva a sistemas instáveis e inseguros. A falta dela, a covardia, leva à obsolência. Tá? A virtude está em inovar de forma responsável e sustentável, né? Não adianta você querer lançar algo cheio de problema, tá? Porque deu problema, né? Vocês viram, né? Foi um fracasso o jogo, para quem gosta e sabe de jogos, né? Mas a gente vê isso em vários sistemas, né? Que são lançados muitas vezes antes de... ah, então a pessoa teve, né? Inovação, temeridade, tá? E aí, só que você está trabalhando com usuários, né? E aí tem essa questão também. Você deixar de lançar alguma coisa, e aí entra a questão da covardia, né? Você deixar de lançar alguma coisa para manter aquele padrão, muitas vezes você pode perder mercado, né, para alguém que vai estar lançando inovação, tá? De uma forma responsável e sustentável, mas, né, sem covardia. Essa questão do equilíbrio dentro do que a gente tem como engenheiros da computação, tá? Então vocês vão lidar muito com isso, tá? Inovação e estabilidade. Tem que ter um equilíbrio, tá? Você não vai lançar, nunca lança, impossível até, né? Lançar uma coisa que você realmente previu tudo, né? Que pode acontecer, né? E totalmente estável, tá? Mas tem que ter um equilíbrio para que você traga inovações e ele seja, consiga ser submetido, né? Consiga ser
realmente usado pelos teus usuários de forma adequada, tá bom? Então chegamos aqui, tá? 20 minutos, não quero extrapolar, tá? A aula online é assim, a gente não ministra de forma contínua, justamente para não ficar cansativo, mas a gente pode ter, e teve uma aproximação aí, tá? Num sentido mais amplo do que é a ética dentro da engenharia da computação, tá bom? Até mais, um abraço, fiquem bem e escutem, né? Interrompeu aqui, deixa eu voltar. A cena anterior deu problema, acho que pausou meu vídeo. Mas fiquem atentos à terceira, quarta e creio que até a quinta parte que a gente vai dar dentro da aula um, tá bom? Forte abraço, se cuidem e até mais.